Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a poupança, né? Essa semana saiu essa notícia em que os brasileiros têm cerca de R$1 trilhão na poupança ainda, né? Então, juntando todas as contas dos brasileiros na poupança, tem esse montante. Porém, a notícia também traz que os brasileiros estão buscando novas alternativas, seja para guardar o seu dinheiro, seja para investir. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar por que a poupança não é indicada para você simplesmente deixar o seu dinheiro ali, se você tem o intuito simplesmente de poupar, ou se você quer fazer algum tipo de investimento, né? Deixar o seu dinheiro ali tendo alguma rentabilidade. Lembrando que é sempre bom quando você tem essa finalidade de simplesmente deixar o dinheiro ali guardado para ir fazendo uma poupança, que a gente chama até de reserva de emergência, é bom que você busque uma certa rentabilidade. O dinheiro parado nunca é bom, né? Então, se você tem essa mentalidade de deixar o dinheiro ali parado simplesmente para poupar, ou você quer ter algum investimento para ter uma rentabilidade em cima desse montante, que seja uma rentabilidade que vá crescendo com o tempo, a poupança não é um bom lugar para você deixar esse dinheiro. E a gente vai mostrar hoje nesse vídeo por que a poupança não é um bom lugar para você deixar esse dinheiro. Os 3 motivos principais que eu posso trazer aqui para vocês que fazem as pessoas ainda hoje buscarem a poupança seria a falsa sensação de segurança que as pessoas têm deixando o dinheiro na poupança, certo? A percepção que tem alguma rentabilidade esse dinheiro e a questão histórica, né, cultural, que as pessoas sempre foram induzidas a deixar esse dinheiro na poupança. A gente vai falar um pouco mais sobre cada uma delas. Falando um pouco mais desse aspecto histórico, a poupança ela vem de muito tempo, né? A caderneta de poupança foi instituída por Dom Pedro II ainda, né, em torno de 1860. Então, desde lá até hoje a caderneta de poupança existe. E naquele tempo, o acesso a outros tipos de investimento era muito difícil, né? Até anos atrás era muito difícil. Isso só veio melhorar com a digitalização, seja dos bancos, seja das instituições, né? Então, com o processo de digitalização, ficou mais acessível outros tipos de investimento. Através disso, as corretoras começaram a entrar, certo, nesse segmento, começaram a chegar ao grande público. Como o brasileiro começou a ter acesso a esses bancos, certo, a essas instituições, eles começaram a ver novos tipos de investimento, novas opções que fossem segura, como nós temos essa percepção da poupança, certo? Que muita gente erroneamente pensa que o dinheiro que você está ali deixando no banco, certo? Só explicando que a caderneta de poupança, ela tanto pode ser em um banco privado, por exemplo, um Santander, Bradesco, Itaú, como pode ser de um banco público, como a Caixa Econômica, que é muito conhecida por todos os brasileiros. Quem faz a garantia, né, desse dinheiro que está lá não é o governo federal. A garantia do dinheiro que está lá, o seu dinheiro está emprestado ao banco. Mas quem garante que quando você coloca esse dinheiro lá e você pode resgatar, é uma instituição chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Essa mesma associação, certo? Que ela é composta por vários bancos que depositam ali mensalmente uma certa quantidade para que possam fazer esse seguro. Essa mesma associação, ela garante vários ou praticamente todos os investimentos de renda fixa, seja ele tesouro direto não, porque o tesouro direto é o governo federal, mas todos os outros tipos de investimento que são de empresas privadas, certo? Debêntures, LCI, LCA, que a gente falou no vídeo anterior, todas essas são asseguradas pelo FGC. Vale salientar também que o FGC, ele cobre até R$250 mil de investimento. Então, se você faz um aporte de até R$250 mil, o FGC vai fazer essa garantia para você. Eu vou mostrar agora um print da tela aqui para que vocês possam ver por um exemplo de quão fácil é, né? Porque as pessoas têm um pensamento em que você tem um cartão ali do banco, né, da sua caderneta de poupança, e você pode ir lá fazer o saque a qualquer momento. Eu vou mostrar aqui para vocês como também é fácil essa questão nas suas contas digitais, nas suas corretoras. Vocês podem ver que pelo celular mesmo a gente entra pelo aplicativo da corretora, certo? Vai pedir o seu acesso, a sua senha. E dentro do aplicativo você consegue ver todo o seu patrimônio, certo? Todo o dinheiro que você tem ali que está disponível para você fazer investimentos. Você consegue ver em quais ativos você está alocado, né? Se você tem um tesouro direto, se você tem algumas ações. Você vê também que tem a opção do Pix, certo?
é uma conta normal, então você consegue fazer transferências rapidamente. Se você ver aqui embaixo, você consegue ver que você pode sacar o dinheiro que está investido. Você vai liquidar, né, essas ações ou esses títulos que você tem de renda fixa, coloca ali sua senha, faz a transferência para uma conta que você queira, seja uma conta de qualquer banco ou qualquer outra instituição bancária, para que você possa fazer o saque no caixa eletrônico. E isso cai dentro do mesmo dia, ou seja, é uma liquidez diária que você tem. Então hoje o acesso é muito fácil, é até mais prático do que o da própria conta, certo? No banco físico. Voltando a falar dessa questão da segurança, né? Vocês acreditam que é melhor eu emprestar o dinheiro ao banco, ou seja, quando eu estou colocando o dinheiro lá na poupança, eu estou emprestando o dinheiro ao banco para que ele me dê um rendimento por isso, certo? Ou é melhor eu emprestar ao governo, através de um título de renda fixa chamado Tesouro Direto, que vai me dar uma mesma rentabilidade e tem essa mesma facilidade de resgate, como vocês viram eu fazendo a demonstração na questão da corretora ali. Vocês acham que seria melhor, é mais seguro eu emprestar o dinheiro ao governo ou emprestar o dinheiro ao banco? É mais fácil o banco quebrar ou o governo quebrar, né? Se o banco quebrar, claro que vai estar numa situação bem complicada, né? Mas primeiro quebra o banco para depois quebrar o governo. Então o governo, o ativo ali do governo, né? Os investimentos em renda fixa no Tesouro Nacional que você pode fazer, que são melhores que o da poupança, eles têm muito mais segurança, porque o risco do governo quebrar e dar um calote é muito menor do que o do banco, certo? E você ainda está protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, qual seria o investimento mais seguro do mundo? Hoje seriam os títulos do governo americano. Porém, aqui no Brasil, são os títulos do governo federal, que é o Tesouro Direto. Nós falamos sobre a praticidade, a segurança e agora a gente vai falar sobre a rentabilidade, né? Quanto é que rende realmente a poupança e quanto é que rende outros títulos ou outros tipos de investimento em que eu possa deixar o meu dinheiro ali ou aplicado para ter um rendimento maior ou simplesmente para poupar, né? A poupança hoje ela está rendendo 70% da Selic. Para quem não sabe, a Selic é a taxa básica de juros, né? Vocês ouvem muito falar isso no jornal. E a Selic hoje está em 3,5% ao ano. Se a poupança rende 70% da Selic, ela está rendendo hoje 2,45% ao ano, o que é uma taxa muito baixa. Você tem que tomar por referência o juro real. O juro real é o seguinte: você pega a inflação, subtrai da taxa de rendimento do seu dinheiro e ali vai dar um juro. Se a inflação for maior do que a taxa de rendimento do seu dinheiro, quer dizer que o seu dinheiro está se desvalorizando, ou seja, está perdendo dinheiro. Por mais que você esteja ali poupando, no futuro o seu dinheiro vai ter uma capacidade de compra menor do que tem hoje. Então, se você está perdendo da inflação no rendimento, o seu dinheiro continua perdendo dinheiro. O sentido de você fazer uma poupança para o futuro, né, para qualquer necessidade que você tenha no futuro, é que no futuro você tenha a mesma capacidade ou mais capacidade de compra do que você tem hoje com esse dinheiro. Então, se você deixa ele parado, tendo um rendimento abaixo da inflação, que é o quanto o seu dinheiro perde de capacidade de compra, você está perdendo dinheiro, literalmente. Por mais que você esteja poupando, lá na frente você não vai ter a mesma capacidade de compra. Então, o ideal é que o seu dinheiro que você está poupando ali, ele tenha um rendimento maior do que a inflação. Ou seja, o juro real vai ter que ser positivo. O juro que o seu dinheiro está rendendo ali tem que ser maior do que a inflação. Hoje, a inflação está em torno de 8%. Vou até colocar aqui na tela um dado que saiu de maio, que no acumulado dos 12 meses, certo? Dos últimos 12 meses, a inflação no Brasil atingiu 8%. Então, o rendimento para ter um juro real positivo, ele teria que justamente render mais do que esses 8%. E hoje a poupança está entregando 2,45%, ou seja, está se desvalorizando em torno de 5,5%. O seu dinheiro que está ali você está poupando, que está ali guardado na poupança, por exemplo, está perdendo e muito para a inflação. E a alternativa que as pessoas têm é migrar da poupança para novos tipos de investimento que rendam mais do que a inflação, pelo menos, certo? Hoje, o Tesouro Direto, a gente tem várias opções, né? Tem o rendimento atrelado à Selic, tem um rendimento pré-fixado, em que você já sabe ali qual vai ser aquela taxa, e tem os rendimentos que estão indexados ao IPCA.
Inflação você entende como IPCA, certo? Esses títulos do governo que estão indexados ao IPCA, eles vão render o IPCA mais uma certa taxa de juros. Então, no mínimo, você vai estar ganhando da inflação. Mostrando aqui na tela para vocês, vocês podem ver que, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2026, ele está pagando IPCA mais 3,41%. Então, não importa se a inflação, quando eu falar inflação eu entendo o IPCA, ele vai estar em 1% ou em 10%. O seu rendimento vai ser a inflação mais 3,41% nesse título do Tesouro Direto, certo? IPCA mais 2026 e o IPCA mais 2035. Entenda também que quanto maior o tempo, maior vai ser a rentabilidade, né? Porque no futuro você tem uma certa incerteza e a incerteza que o investidor tem, ele requer uma rentabilidade maior por essa incerteza. Então, de 2026 para 2035, você tem aí 9 anos mais para frente. Claro que você pode fazer esse saque antes. Isso é o vencimento desse título. Então, para 2035, você vai ter o IPCA mais 4,7%. Então, ao ano, o seu dinheiro vai render a inflação mais 4,7%. Se a inflação for de 10%, ele vai render 10% mais 4,07%. Ou seja, o seu dinheiro vai render ao todo 14,7%. Isso aí daria um ganho real de 4,07%, certo? Se a gente entrar no site da corretora ou no aplicativo da corretora, eu vou entrar aqui novamente para que vocês possam ver, a gente entrando lá em renda fixa, você vai ver que, logo aqui em cima você vê que tem esse título da Rumo SA, Rumo é uma empresa, certo? Aí você vê aqui que é uma debenture, debenture é um título de renda fixa que é emitido por essa empresa. Como eu falei, as empresas lançam esses títulos para que elas possam captar dinheiro, para que elas possam investir. Esse investimento que elas fazem, seja na empresa, seja em qualquer meio que elas pretendem ali, vai dar uma lucratividade para aquela empresa, certo? Ou seja, o fluxo de caixa daquela empresa vai aumentar, o lucro daquela empresa vai aumentar de alguma forma, em que ele vai ter um retorno, que esse retorno que essa empresa vai ter, vai dar para ela pagar o empréstimo que ela pegou com você, certo? Vai devolver a você o seu dinheiro, mais a taxa de juros, ou seja, mais o rendimento, e ela ainda vai ter lucro. Então, para isso que as empresas emitem essas debêntures. E é de renda fixa porque você já sabe que ela vai estar rendendo aqui, né? Nesse caso aqui da Rumo, 4,17% mais o IPCA. A gente viu lá o título do Tesouro rendendo o IPCA mais o 2026, se eu não estou enganado agora, rendendo o IPCA mais uma taxa ali de 3%. Nesse caso aqui, a Rumo está emitindo uma debenture, né, esse título de renda fixa, que está rendendo o IPCA mais 4,17%. Vocês podem ver aqui em cima que ele tem esse rating AAA. Aqui também é importante mostrar para vocês que a partir de R$ 1.025 esse título, ou seja, a cota mínima para esse título, para que você possa investir, seria de R$ 1.025. Se você for no Tesouro Direto, você vai ver lá que a cota mínima nesse Tesouro IPCA mais 2035 é de R$ 40,80, né? R$ 40,80. Então, é muito mais acessível o Tesouro Direto, né, emprestar para o governo, do que para empresas ou para bancos, certo? O banco, geralmente, os títulos são mais caros, certo? Mas eles também, pela questão do risco, têm um rendimento maior, certo? Aqui, como eu estava falando, vocês podem ver, essa terceira debenture aqui, que está logo no começo, ela tem um rating de AA-, enquanto as outras têm o rating de AAA. E o que seria esse rating, Daniel? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Essa é a classificação de risco do investimento. Como eu disse no título de renda fixa, a principal preocupação e o principal risco desses títulos de renda fixa é que lá na frente, quando você for fazer o resgate, a empresa ou o banco ou o governo, eles não cumpram com o que foi prometido. Ou seja, eles derem um calote, por exemplo. Então, como eu expliquei, o governo é extremamente difícil disso acontecer. Para que isso aconteça, tem que ter uma catástrofe econômica muito grande, certo? Porém, essas empresas que emitem esses títulos de renda fixa, elas estão mais sujeitas, né, a esse tipo, a quebrar, a ter prejuízo e não poder arcar com esses compromissos
desses títulos. Então, existe uma classificação, certo, mundial para quanto o risco daquela empresa ou daquele título, certo, na hora que você está fazendo a aplicação. Você pode ver que o AAA, que a gente viu naqueles títulos aqui, naquelas debêntures, eles são para uma escala de confiança muito grande. Ou seja, o risco é baixíssimo de chegar no final ali e aquela instituição não arcar com o seu compromisso. Enquanto você vê que é uma escala, né, decrescente aí, e quanto mais baixo aqui, o D é a pior, você vê que é mais arriscado. Então, à medida que vai descendo nessa escala desse rating, ou seja, vai descendo, vai aumentando o risco, certo? Quanto mais aquele título tem uma classificação pior, quanto maior o risco para o investidor, maior também vai ter que ser a rentabilidade daquele título, para que aquele título possa atrair as pessoas a deixar o seu dinheiro ali, a fazer aquele investimento, certo? Então, é importante vocês ficarem de olho também nesse rating. Só recapitulando, como eu disse a vocês no início do vídeo, a gente falou sobre o aspecto histórico da poupança, né? Que é intrínseco do brasileiro isso, de deixar o dinheiro ali parado. Porém, a gente já mostrou que com a digitalização, né, ficou muito mais fácil as pessoas procurarem outros tipos de ativo, certo? Procurarem outros locais para deixar o seu dinheiro ali, seja para poupar ou seja para ter uma rentabilidade maior, né, desse seu investimento. Quando eu digo rentabilidade maior, é ganhar bem mais do que a inflação, certo? Então, a gente falou que com a digitalização ficou mais prático, mais fácil e mais acessível para as pessoas. A gente falou da questão da segurança, em que a mesma segurança que tem a poupança, tem todos esses investimentos em renda fixa. Lembrando que se você tem esse dinheiro na poupança, a sua saída seriam ativos de renda fixa, certo? Para que você tenha a mesma segurança e tenha uma rentabilidade maior. E falamos da rentabilidade também, né? Mostramos aqui que a poupança realmente tem uma rentabilidade muito mais baixa do que vários outros ativos. Então, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre o Tesouro Direto, certo? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma aplicação no Tesouro Direto e em algumas debêntures, tá certo?